Todos sejam bem-vindos à casa de Deus, a mais um sábado na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com todos vocês, é muito bom ter a presença de todos vocês aqui, a escolha que vocês fizeram de vir adorar a Deus nesse momento, nesse dia na casa do Senhor. É muito bom nós virmos adorar a Deus no santo sábado dele. Hoje eu trouxe uma mensagem, o último sábado do mês é destinado para o Lar e Família. Eu trouxe uma pequena mensagem, visto que hoje vamos ter uma reunião de comissão. Então, eu trouxe uma pequena mensagem, vou falar um pouco sobre casamento, sobre o propósito de Deus para a nossa vida, sobre o reavivamento dentro do nosso lar, que é uma coisa muito importante para nós. Vamos orar para abrirmos a Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado pela tua presença dentro do nosso coração. Desejamos que o Senhor, Pai, com o teu Santo Espírito, coloque no nosso coração um desejo como uma chama acesa de buscar a tua mensagem. Amém. Desejamos que o teu poder venha preencher o vazio do nosso coração, e possamos estar cheios de ti. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro casal. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo número 2, vamos ler alguns versículos hoje, 4 versículos, 4 textos eu separei, para nós meditarmos um pouco. O primeiro texto está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, todos acharam? Amém. Versículo 19, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 18. É porque estava arriscadinho aqui, eu vi um 9. Então, mas todos acharam o versículo 18. No versículo 18 nós encontramos aqui o cuidado de Deus. Deus já havia criado todas as coisas, enfim, havia criado o homem, e Deus trouxe uma preocupação. Mesmo Deus estando com o homem, estando todos os dias na viração do dia na presença do homem, Deus entendeu que ele mesmo assim ainda se sentia solitário, porque não havia uma companheira do seu lado. E Deus, usando a sua sabedoria, criou Eva. E diz aqui no versículo 24: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Todos nós sabemos como foi o ato da criação, como foi que Deus instituiu o casamento. Tem até um conto de cordel que eu conheço, que fala um pouco sobre casamento. Eu acho que eu vou contar para vocês, que diz: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. Mas a princípio nos parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e que temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, cachorro, macaco, leão. Adão andava ocupado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, como é mais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão e disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Farei por companheira uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou Adão, dando início à cirurgia. E Deus tirou o osso, pondo carne no lugar, e ali fez a princesa esperando ele acordar. E quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa, entregou-lhe a Adão, e ouviu um brando de glória a seguinte exclamação: Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e correteiro de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Há mulheres que se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite.
Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa quem veio antes ou Depois. porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Totalmente bíblico. Então Deus, ele percebeu que o homem estava sozinho e disse: olha, eu vou arrumar uma companheira para Adão, porque ele está se sentindo muito só. Ele pensou primeiramente na companhia para Adão do que na multiplicação das gerações. Ele percebeu que Adão estava sozinho, ele precisava de alguém que acompanhasse naquele jardim. O jardim era imenso, era tudo bonito, mas para ser mais bonito ele precisava de uma companheira. Então Deus trouxe a companheira para Adão. Deus instituiu o casamento, instituiu os laços matrimoniais, que é muito importante para a vida do homem. Só que o homem, ele não ficou feliz com isso. Ele entrou no pecado, as gerações foram ficando cada vez mais más. E vamos ler aqui o trecho no capítulo 6. Um pouquinho mais à frente, capítulo 6, versículos 2 e 3. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então Deus, na sua glória, na sua sabedoria e majestade, instituiu os laços matrimoniais, instituiu o casamento. E o homem, ele encerrou os laços matrimoniais e decidiram agir segundo a sua própria carne. E o homem foi se tornando cada vez mais mau. O homem foi sendo cada vez mais corrompido. Deus criou um casal santo para ser separadamente para ele, para viver os seus dias, todos os seus dias da sua vida, a eternidade no jardim, em comunhão com Deus. E o homem decidiu, por vontade própria, os desejos carnais. Decidiram buscar mulheres fora dos laços matrimoniais. Mas aí a humanidade acabou destruindo o casamento. Mas Deus, na sua misericórdia e majestade, sempre traz muitas soluções para nossas vidas. Vou pedir para a gente abrir outro texto. No livro de 2 Reis, capítulo 22, capítulo 20. Então, nós vimos aqui que Deus havia criado o casamento, os laços matrimoniais, uma bênção para a família, mas aí nós vimos que o homem destruiu os laços matrimoniais. E a partir daí a humanidade acabou se tornando mais corrompida, a humanidade cada vez mais se degradou. E então, eu trouxe algumas dicas para que nós possamos solucionar. Hoje nós vivemos num mundo tão perverso quanto o mundo antigamente, e hoje é muito importante também nós trazermos algumas soluções para dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja um lar espiritual, para que o nosso lar seja um lar abençoado por Deus. Então, o livro de 2 Reis, capítulo 20. Todos acharam? Capítulo 20. Todos acharam? Amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Só até aí. Todos nós conhecemos a história do rei Ezequias, todos nós conhecemos esse trecho onde ele estava doente, o profeta Isaías veio conversar com ele e falar para ele que ele ia morrer. Todos nós conhecemos que ele orou ao Senhor e Deus trouxe
a cura para ele, né? Disse que ele viveu mais 15 anos, mas eu queria grifar uma coisa muito interessante aqui do que acontece. O profeta Isaías chega para ele: olha, você vai morrer, mas antes de você morrer, Deus pediu para você fazer uma coisa. Qual foi essa coisa que o profeta pediu para que ele faça? Organizar a casa. Colocar em ordem a sua casa. Isso é uma coisa muito importante para a nossa vida, porque pôr em ordem a nossa casa não é simplesmente colocar uma geladeira no lugar que ela deve ficar, não é colocar apenas um sofá no canto que ele deve ficar. Pôr em ordem a nossa casa significa que nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa casa. Todos vocês, alguns de vocês, os casais, ganharam uma revistinha. Nessa revistinha tem alguns dados de 2013. A GCMS, um órgão da Igreja Adventista, fez uma pesquisa e em 2013 viram que 16% dos casais adventistas, das famílias adventistas, não realizavam o culto familiar nunca. E em 2018, essa mesma pesquisa apontou que 22% das famílias adventistas não realizavam o culto familiar nunca. Isso é um dado muito preocupante, pois de 2013 para 2015 são 5 anos e teve um aumento de 6%. 6% a mais 2018 e 2013. Então 6% a mais das famílias não realizavam mais o culto familiar. Há uma coisa muito interessante também, que nesses mesmos dados, em 2013, 36% das famílias adventistas realizavam o culto familiar diariamente. E em 2018 foram 37 que realizavam o culto familiar diariamente. O que nós vemos é que aquelas famílias que buscam ao Senhor todos os dias prevalecem sempre fazendo as mesmas coisas, buscando ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E nós percebemos também que aquelas pessoas, tem outros dados também de pessoas que realizam pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez na semana, mas o que eu quero falar para vocês é que uma coisa muito preocupante é aquelas famílias que não trazem Deus para dentro do seu lar. Quando o profeta diz: olha, você vai morrer, mas põe em ordem a sua casa primeiro, ele está dizendo assim: coloque Deus, institua um altar dentro do seu lar. O desejo de Deus é que toda casa seja uma casa de oração. A irmã Wise, ela fala que se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. E ela diz mais o seguinte: como podem aqueles que se dizem ser cristãos não celebrar o culto doméstico, não honrar a Deus no lar e não ensinar os seus filhos a viver? Hoje, nós estamos numa sociedade normal. Nós precisamos trazer para dentro do nosso lar, nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Mas há uma dica muito interessante de como o povo não se dá em ordem. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 11. Deus nos traz a solução de como colocar a nossa casa em ordem, no capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11, a partir do versículo 9. Versículo 9, todos acharam? Por isso vos digo, todos acharam? Amém? Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho não pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Amém. Nesse texto nós percebemos uma coisa muito interessante. No versículo 13 diz que quando nós pedimos o Espírito Santo, Deus nos dá. Então, para colocarmos o nosso lar, nossa casa em ordem, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa casa. Nós precisamos orar pelo reavivamento espiritual da nossa família, do nosso lar. Isso é uma coisa muito importante, pois à medida que nós faremos isso, as coisas vão fluir dentro da nossa casa. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós trazemos a Deus para dentro do nosso lar, as coisas começam a andar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas andam. Deus protege a sua família. Deus abençoa aqueles que buscam Ele em primeiro lugar. Tem uma historinha aqui que passou no ProLive alguns anos atrás, de um cara chamado Edson. Edson ali não, é outro Edson. Esse Edson, ele era frentista de um posto e a sua esposa e ele estavam juntando dinheiro para comprar um Celta. E eles já tinham 16 mil reais para comprar esse Celta, já estavam querendo comprar, só que a sua igreja estava em construção. E ele decidiu pegar esses 16 mil reais e doar para a igreja. E a sua esposa brigou com ele, disse que não era para ele ter feito isso, que fazia muitos anos que eles estavam juntando esse dinheiro. E ele disse: olha, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Quando ele foi para o trabalho, o patrão chamou ele no escritório. Aí disse: olha, faz muito tempo que você está trabalhando aqui conosco e eu estava pensando num jeito de abençoar você, de presentear a sua família. E ele pegou e deu um Celta presente para ele. Olha, isso aqui é um presente que eu vou dar para a sua família. Sua família estava juntando dinheiro para comprar um Celta e o seu patrão deu um Celta para ele. Mas por que isso aconteceu? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos o reavivamento espiritual na nossa família, o reavivamento do Espírito Santo na nossa família, as coisas começam a andar, as coisas começam a ir para frente. Ele diz assim, pedir e dar-se-vos-á. Tudo que nós pedimos, Deus vai nos dar. Então, nós precisamos pedir diariamente na nossa família a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é para a nossa vida, nossa família andar para frente e para cima, né? Nossa família precisa ir. Nosso lar, ele precisa ser um lar abençoado. E o nosso lar só vai ser um lar abençoado se nós pedirmos todos os dias o reavivamento do Espírito para dentro do nosso coração. Deus seja louvado, Deus abençoe todos nós. É uma breve mensagem sobre família, sobre reavivamento para nós. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos ser uma bênção para a nossa família e para as outras famílias. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para encerrarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai misericordioso e de amor, nesse momento nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai, para pedir o Teu Santo Espírito para dentro do nosso coração, para que a nossa vida seja reavivada. Nós precisamos orar todos os dias pelo reavivamento. Verdade. Pois a nossa família, Pai, nesses dias terríveis está muito vulnerável para as coisas ruins. E por isso nós te pedimos, Pai, nós te clamamos que o Teu poder possa agir no nosso lar. Amém, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe todas essas famílias que estão aqui, que o Senhor abençoe todas as pessoas, que o Senhor traga uma bênção especial para aquelas pessoas que não vieram. Sim, Deus. O Senhor sabe da vida de cada um, o Senhor sabe o porquê. Pedimos que o Senhor esteja presente conosco. Amém. Choramos em nome de Jesus. Amém, Deus.